lugar, muito obrigado por o convite. Eu sou o Ismael, como já disseram. Poucos me conhecem aqui. Se calhar alguns vão pensar, eu acho que já ouvi em algum lado. Não sou o irmão do Steve Jobs. Para os mais jovens, não é? Algumas pessoas dizem, parece o Steve Jobs, mas não sou. Sou o Ismael, sou casado com a Helena, a minha esposa não veio um casal lá da igreja comigo. Estou na igreja, a servir na igreja de Antimesinde, do pastor Samuel Paulo, pai do genro do irmão que está cá. E é uma alegria estar aqui. Eu já estive aqui há uns anos largos atrás, na altura foi, creio, daquela Semana Universal de Oração. Tinha mais cabelo, era mais jovem. É uma alegria. Esta igreja, eu vinha, acho que comentei com o casal que está aqui. Esta igreja é uma referência na nossa região, porque é uma igreja com muita história, uma igreja com grandes homens de Deus que eu admiro, e homens que já passaram por este púlpito, que marcaram a história da igreja aqui no norte de Portugal e em Portugal de alguma forma, e eu acredito que continuará a marcar e continuará a avançar e com certeza a escrever muita história. Porquê? Porque o Senhor Jesus está aqui e onde o Senhor Jesus está, a igreja se torna imparável. Amém? Eu gostava de falar com vocês, não, Vítor e Ivânia, eu vou pregar o mesmo sermão da manhã, está bem? Senão, eu não sei quanto tempo tenho, 30 minutos, por aí. Se às vezes eu começar a estender-me, vocês podem... Vítor, faz assim. Minha esposa faz assim quando eu começo a estender. Eu já sei, tenho que começar a parar. Ok, vou tentar ser breve. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho acerca de um tema que é onde nós encontramos esperança num mundo que está em caos. Vivemos num mundo cada vez mais caótico e nós cristãos não vivemos dentro de uma bolha. Nós cristãos vivemos num mundo que está a gemer à espera da redenção da própria natureza, de tudo o que nos rodeia. E neste mundo caótico e caído, que necessita de uma restauração que só quando o Senhor Jesus vier a fará, nós muitas vezes ficamos também desesperados. Olhamos para as circunstâncias à nossa volta e o desespero invade os nossos corações. E o apóstolo Paulo, referindo-se aos tempos em que nós vivemos, muito lá atrás, dizia: saibam, pois, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e sem amor pela sua própria família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, totalmente amantes dos prazeres, mas inimigos de Deus. E esta é a sociedade que nós vivemos. O mundo está cada vez pior e não esperem que ele melhore. Se vocês esperem que as coisas melhorem, elas não vão melhorar. O mundo cada vez caminha mais porque os homens são cada vez mais longe de Deus e, por consequência, todo o universo, todo o mundo é afetado, todas as esferas são afetadas. E o Senhor Jesus profetizava também acerca destes tempos, dizendo que as coisas no seu sermão das dores iriam ficar tão difíceis que nações se iriam levantar contra nações. E nós, aquilo que temos visto é que cada vez nações se levantam mais umas contra as outras. Nós estamos a ver em Israel, estamos a ver como está acontecendo na Ucrânia, mas há guerras que nós nem ouvimos falar. Guerras em África e noutros pontos que quase não ouvimos falar. Um relatório do Instituto World Watch diz que desde 1914 morreram mais pessoas no mundo por causa das guerras do que em toda a história humana. Mais de 100 milhões de pessoas morreram desde 1914. Jesus também afirmava no mesmo sermão que nestes tempos havia falta de alimentos. Nunca o mundo passou tanta necessidade de alimentos como nos nossos dias. Mais de 1.000 milhões de pessoas, não vou repetir, 1.000 milhões de pessoas vivem num mundo com menos de $1 por dia.
Eu já estive e já visitei a África algumas vezes e percebi o que é a realidade de pessoas que não têm o que comer. O Senhor Jesus dizia também que haveria guerras e terremotos. Creio que houve um terremoto esta noite nas Filipinas, creio, ontem, ou algo assim. Não é? A Islândia, com coisas, um vulcão e os terremotos que estão a rachar as cidades, fendas a serem abertas. Então, na verdade, nós vivemos um mundo tumultuoso. Politicamente, a esfera de segurança também, o mundo a gemer por todos os lados. E isso, muitas vezes, traz insegurança aos nossos corações. Medo, revolta, angústia, falta de razão e de propósito. E pensarmos, o que é que nos espera? Olhamos para o futuro, a incerteza do futuro. O que é que nos espera? E o que eu gostaria de afirmar nesta tarde é aquilo que o profeta Jeremias, e é sobre esse texto que nós vamos nos debruçar, falava na sua carta, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, onde dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Vamos abrir a Bíblia em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Encontraram? O pastor Samuel às vezes faz esta pergunta. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, continua a procurar. Ok, a palavra do Senhor diz então, nesta tradução ao Almeida século XXI, estas palavras. Mas eu quero lembrar do que me pode dar esperança. Versículo 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra. Oremos. Senhor, nesta tarde eu te louvo por a tua santa palavra, Senhor. Palavra viva e eficaz, palavra que penetra nos nossos corações, discerne pensamentos e intenções, palavra que edifica e que derriba também argumentos. E por isso, Senhor, nesta tarde nós olhamos para a tua palavra e pedimos ao Deus que nos fales, que tu a uses, Senhor, que o teu Espírito Santo a use nos nossos corações. E acima de tudo, Senhor, tu sejas glorificado. Seja glorificado nesta tarde. Tu és o centro deste lugar, tu és o centro desta igreja, tu és o centro das nossas vidas. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu nome, Senhor. Por isso, abençoa-nos e fala-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há algumas características que o profeta Jeremias fala neste texto que nos faz, olhando para o caos à nossa volta, entender que há formas de nós termos esperança. Devemos recordar que este livro, este texto, esta carta, esta pequena carta, ou este pequeno livro, chamado Lamentações de Jeremias, ele foi escrito após a queda de Jerusalém. Jeremias estava desterrado da sua própria terra e é um livro que, quando nós o lemos, embora alguns namorados escrevem algumas palavras deste livro para as namoradas, o fundo deste livro não é muito alegre ou muito romântico. Na realidade, ele mostra a triste realidade de um povo que, por causa da sua dura cerviz e por causa da sua resistência à obediência a Deus, praticou pecado em cima de pecado e, por consequência, ele foi levado cativo e foi desterrado da sua própria terra porque não se arrependeu e não se voltou para Deus.
A consequência disso foi que foram levados para fora de Jerusalém, o povo foi tornado cativo por outros povos, e a esperança para que a nação voltasse a ser restaurada, na realidade estava em zero. Eles estavam longe de Deus, cada vez mais longe de Deus, e o livro de Jeremias é um eco de lamentos de um profeta que olhava para o seu povo, olhava para o mundo à sua volta e via um caos terrível. O povo recusava-se a voltar-se para Deus. E quando o povo se recusa a voltar para Deus e a praticar um arrependimento sincero, as consequências sempre vão ser terríveis. Mas, se nós lermos com atenção este livro de Lamentações, ele não é somente um livro de lamentos, mas, como eu li nestes versículos, é também um livro de esperança. Porque nós encontramos esperança no meio das dificuldades, quando nós olhamos para Deus e colocamos o nosso coração no lugar certo. E muitas vezes nós podemos encontrar-nos em situações desafiadoras. E é nesses momentos que nós olhamos para a palavra de Deus e para aquilo que o Senhor Jesus diz, ou para aquilo que Deus diz através da sua palavra para as nossas vidas, e encontramos esperança. Precisamos, tal como o profeta dizia, que queria trazer à memória, no meio daquele caos todo. Se vocês lerem o início do capítulo 3, vocês veem as lamentações dele. Ele chega a dizer: tu partiste os meus dentes, tu quebrastes-me todo, eu estou desfeito, como quem desfalece. Mas depois, como que algo espiritual vem à sua mente, e ele diz: mas eu quero olhar para aquilo que me dá esperança. E eu quero encorajar os irmãos, no meio de um caos político no nosso próprio país, no meio do mundo em caos, a olharem para a palavra do Senhor e para o Senhor e olharem para aquilo que vos pode dar esperança. Trazer à memória aquilo que vos pode dar esperança. Porque quando nós nos focamos e quando nós focamos na nossa própria história, quando nós olhamos para o passado, muitas vezes nós temos mais tendência, o ser humano, de recordar aquilo que foi mau do que aquilo que foi bom. E às vezes ficamos presos às mágoas do passado e coisas difíceis que nos aconteceram. E temos pouca tendência a olhar para os momentos em que Deus foi bom para connosco. Trazer à memória que me pode dar esperança é olhar também para o meu passado e saber que Deus esteve presente em todos os momentos da minha vida. Mesmo quando eu estava a passar por dificuldades, Deus estava presente. Mesmo quando eu não percebia, Deus estava a sujeitar a minha vida. Então, as experiências que nós passamos no passado e que Deus nos deu a capacidade, o poder, a força, o ânimo para ultrapassarmos, isso no presente traz esperança às nossas vidas. O profeta dizia isso mesmo. Nós, como um povo de Deus que somos, temos o privilégio de encontrar esperança mesmo no meio deste mundo. Se eu perguntasse a vocês, e não preciso responder, olhando para as circunstâncias do mundo, vocês encontram esperança? Nas coisas do mundo nós não vamos encontrá-las, mas em Deus nós podemos encontrá-las. Então vamos falar acerca de algumas características que Jeremias fala acerca de Deus, do caráter de Deus, nestes versículos. E a primeira característica que eu gostava de falar é a base de tudo em que as outras características se movimentam. É o grande amor de Deus. O próprio Jeremias, no seu livro, no capítulo 31:3, ele dizia estas palavras: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com impunidade te atraí. Meus queridos, no meio dos desafios da vida, a certeza do amor de Deus é como uma âncora para os nossos corações. Saber que Deus nos ama, que nós somos amados por Ele. E esta manhã, e há pouco estávamos aqui a recordar na Santa Ceia, o amor dele foi tão grande, eu sempre digo isso, que nem os céus o puderam deter. Jesus deixou toda a sua glória, onde era adorado por anjos. Uma glória que nós não temos noção ainda, mas que um dia estaremos lá para ver. Deixou tudo isso para invadir este mundo caminoso, cheio de pecado, cheio de morte, cheio de maldade, para vir até nós
viver entre nós, ensinar-nos tantas e tantas coisas que nos chegariam os livros do mundo para escrever e depois morrer por nós. O amor de Deus, mesmo quando nós passamos por situações difíceis, Ele é presente e é uma âncora nos nossos corações. E essa é a característica que nunca se esqueça. No meio da desesperança, de uma falta de emprego, dificuldade económica, da saúde, de qualquer problema, o amor de Deus é sempre presente. A minha esposa, há uns 4 anos, passou por um processo de câncer. Ainda está em fase de recuperação e de avaliação. E se houve coisa que eu nunca duvidei, foi de que o amor de Deus era presente nas nossas vidas. E que isso era uma âncora para cada um de nós. O profeta Jeremias, mesmo diante dessa destruição e de tudo o que acontecia no seu povo, ele reconhecia que o amor de Deus era fiel. E esse amor não ocorre por acaso ou por acidente, mas ele é intencional. Deus é amor, faz parte da sua característica. E nós somos seus filhos amados. A segunda verdade que nós encontramos em Lamentações, capítulo 3, 22 a 23, e 23, versículos 22 a 23a, é que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Ele diz, a bondade do Senhor é razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim e elas renovam-se a cada manhã. As misericórdias de Deus são como fontes que não têm fim. Estão sempre a vir em direção aos seus amados. Não se esgotam, mas são sempre disponíveis para nos sustentar. No meio das lamentações, Jeremias olhava e vislumbrava a compaixão sem fim do Senhor. Ele dizia, as suas misericórdias renovam-se a cada manhã, oferecendo-nos uma fonte de graça e de perdão. Cada dia que nós nos levantamos é um novo dia. E é um dia em que nós podemos experimentar, apesar das dificuldades da vida. É um dia em que nós nos devemos levantar e olhar e dizer, obrigado, Senhor, por mais este dia que eu tenho. Obrigado, Senhor, porque Tu permites que eu me levante. Então este conceito de renovação da misericórdia de Deus a cada dia é uma oportunidade para começar de novo. O dia de ontem correu mal. Não sei como eu consegui passar por esse dia. Mas hoje Tu me deste a oportunidade de viver um novo dia. A Tua misericórdia, a Tua bondade está comigo. Porque ela se renova. Não precisamos, meus queridos, e isto às vezes é muito difícil, carregar os fardos do ontem. Nós podemos, a cada manhã, ter esta oportunidade de começar uma nova página, de recomeçar as nossas vidas, se nós buscarmos a face do Senhor. Sabe, eu olho para o Senhor a cada manhã e eu digo sempre, e penso, Senhor, obrigado por este dia. Eu às vezes, a minha esposa não é como eu, as minhas filhas também não. E eu acordo sempre, normalmente, ou 99,9% feliz e alegre. Seja a hora que for, eu acordo normalmente feliz e alegre. E a minha esposa fica um bocado incomodada com a minha disposição. Há pessoas que têm que tomar 10 cafés, eu não. Eu acordo, então eu digo, obrigado, Senhor, por mais este novo dia. Não é? Obrigado porque me dás a oportunidade de ser melhor do que fui ontem. E eu imagino, cada manhã, quando me encontro com o Senhor, mesmo que eu tenha falhado, eu imagino um pai com os braços abertos, à espera que o seu filho vá ao seu encontro para o abraçar e o perdoar. Sabe, aquilo que mais me fascina na história do filho pródigo é aquela imagem de um pai que eu acho que todos os dias se levantava de manhã e vinha até um lugar alto para olhar ao longe na esperança que o seu filho ia chegar. E isso é o que Deus espera cada dia de nós. Que nós nos possamos apresentar a Ele e o possamos abraçar. Porquê? Porque a sua bondade é a razão de nós não sermos consumidos. Vamos ser sinceros. Eu hoje dizia, a minha filha até ficou um bocado escandalizada comigo. Eu hoje dizia, nenhum de nós merecia nada de Deus. Essa é que é a realidade. Mas Deus escolheu amar-nos e escolheu dar-nos Cristo Jesus e com Ele todas as coisas. Amém? Amém? Então esta verdade deve libertar-nos e permitir-nos avançar em esperança e confiança. Se nós abrirmos as notícias logo de manhã, antes de abrir a Bíblia, nós vamos ficar desesperados. Quantos morreram em Israel? O que é que aconteceu na Ucrânia? Como é que está a economia? Como é que está isto? Como é que está aquilo? Então o meu conselho, meus queridos,
De manhã, antes de ver as notícias, abram a Bíblia. Procurem um paizinho. E aí vocês vão ser encorajados para o novo dia. A segunda característica de Deus, ou a terceira, porque a primeira eu falei que era o amor, que era a base de tudo, que ligava tudo. Ele diz, na segunda parte do versículo 23, pois grande é a tua fidelidade. A grandeza da fidelidade do Senhor é um rochedo inabalável no meio de um mundo de incertezas na nossa vida. Nenhum de nós pode saber como vai estar daqui a um ano. Nenhum de nós pode saber como vai estar amanhã sequer. Mas a certeza da fidelidade do Senhor connosco, ela é também uma âncora e uma base para as nossas vidas. Quando o nosso mundo, ao redor de nós, começa a quebrar, parece volátil, as promessas humanas são frequentemente quebradas, basta ver as campanhas políticas, irmão. É só promessas. Não é? Eu não falo de política, mas é verdade. É só promessas. E depois é bem difícil, bem diferente quando nós vemos. E tantas coisas. Quantos de nós já não ficamos frustrados por promessas que nos fizeram os homens? Não é? Aquela prenda que quando nós éramos pequenos, o nosso pai disse que nos ia dar e que nós ficámos até a idade adulta à espera dela. O pai amava-me, mas se calhar não teve condições para me dar. Mas Deus ama-me e como Ele tem condições para cuidar da minha vida. Ele é fiel. Deus não mente. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas de geração em geração. Deus é um Deus que disse ainda que o mundo à nossa volta esteja a satisfazer e eu estou contigo. Deus nunca prometeu que nós não íamos ter problemas na vida. Ele prometeu que nós devíamos ter bom ânimo porque Ele estaria connosco até ao fim. E essa fidelidade do Senhor no meio deste mundo que vivemos em caos, ela é presente a cada dia. Então nós podemos confiar, podemos conhecer que Ele cumpre as suas promessas, que grande é a sua fidelidade e nós somos a cada dia chamados a depositar a nossa confiança em Deus. Quantos homens já nos falharam? Quantas promessas já foram quebradas? Mas Deus nunca jamais quebra uma promessa. A sua fidelidade é um alicerce seguro para construir as nossas vidas. Por isso, meus queridos, coloquem a confiança no Senhor, porque Ele é fiel, de geração em geração. E o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Ele nos deu promessas, Ele irá cumprir. Nós temos promessas na palavra de Deus para nós e Ele irá cumprir-las. Mesmo, como dizia Paulo a Timóteo na sua segunda carta, estas palavras, Ele é tão fiel, que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Diz em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Ele sempre será fiel. Até ao fim. Amém? Depois Jeremias continua a sua descrição das características de Deus e diz: eu posso ter esperança porque o Senhor é a minha porção e a minha herança. Digo a mim mesmo, diz ele no versículo 24, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Quando as coisas estiverem difíceis, quando você estiver a passar por vale da sombra da morte, quando a montanha for muito difícil de escalar, que você possa dizer a si mesmo, a minha herança e a minha porção é o Senhor, por isso eu espero nele. Amém. É no Senhor que nós devemos esperar, não é noutras coisas, não é noutras pessoas, não é em circunstâncias, não é em esperar que os ventos vão mudar, é esperar que o Senhor, por causa das características que nós temos estado a falar, Ele vai socorrer-nos e podemos então esperar nele. Em quem esperamos nós? É a minha pergunta. Em quem espera você que se levante um melhor político, que se levante algo melhor aqui neste mundo? Dificilmente, meus queridos, dificilmente. O mundo caminha cada vez para uma situação mais caótica. E quando vier, se talvez vier aquele que vem agregar os povos, então o cenário estará pronto para o Anticristo. Não esperem melhoras, a não ser quando vier aquele que será o Anticristo. Num mundo cheio de promessas falsas, de felicidades através de conquistas materiais ou realizações pessoais, a verdadeira plenitude, a verdadeira porção, a verdadeira herança está encontrada em Deus. Ele é nosso tudo. Nós podemos ter todas as coisas.
Nós podemos conquistar muitas coisas na vida, mas se nós não tivermos o Senhor como a nossa herança e a nossa porção, nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Nós vamos estar vazios, nós não vamos ter propósito, nós vamos estar à deriva. Mas quando nós dizemos, Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és tudo aquilo que eu anseio, então nós temos o coração no lugar certo e nós encontramos um rumo e satisfação para a nossa vida. O Senhor não apenas promete dar-nos coisas boas, aliás, nem sempre as coisas são boas, mas Ele mesmo é o melhor que nós podemos ter na nossa vida. Adorarmos Deus não por Ele nos dar bênçãos, mas por Ele ser o Deus das bênçãos. O filósofo Voltaire, no seu desespero humano, dizia estas palavras: a esperança é um alimento para a nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Esta é a esperança, segundo um filósofo e o pensamento humano. Mas nós, aqueles que temos a nossa esperança baseada em Cristo, a nossa esperança no Senhor, porque Ele é a nossa porção e a nossa herança, nós estamos livres e não precisamos de ter medos. Não tenha medo do amanhã, porque o Senhor vai estar consigo. Não tenha medo daquilo que pode acontecer, porque o Senhor, juntamente com a prova ou com a dificuldade, lhe dará a graça para desistir, a graça para a suportar. Em todos os momentos da minha vida, o Senhor foi fiel e foi aquele que sustentou a minha vida. E olhem, posso-vos dizer, houve alturas na minha vida, meus queridos, que eu deitava as mãos ao bolso e a única coisa que tinha era cotão. E era servo de Deus já. Ok? Mas nunca me faltou pão. Porque um irmão me ajudava, ou algumas circunstâncias que o Senhor movia. Mas houve alturas na vida que eu não sabia como iria ser o dia a seguir. E o Senhor, de alguma forma, sempre me sustentou. Sempre se manteve fiel. Por isso não precisa ter medo. Não precisa do veneno do medo, porque o veneno do medo vem daquele que é o pai da mentira. Aquilo que nos faz duvidar de que o Senhor está connosco. Aquilo que nos faz descrer de que Ele é fiel todos os dias. Ontem a minha filha mais velha teve eu acho que foi acumulação de stress, e teve um ataque de pânico. E depois ela mandou uma mensagem, eu já estava em casa, no quarto, eu e uma gata que está sempre ao meu lado. E ela disse: pai, posso ir ao teu quarto? E eu: então, o que foi? Eu preciso que tu ores por mim. E eu: então, filha, também podes orar, mas eu quero que tu ores por mim. E então ela veio até o meu quarto e eu disse: então o que é que se passa? Ela disse que estava com medo, tinha tido de alguma forma um ataque de pânico. Eu disse: não precisas ter medo. Tu és uma filha de Deus e Deus está contigo. Vamos orar. E então oramos. Ele disse: ora para que eu possa descansar esta noite. E hoje de manhã perguntei-lhe, ela disse que tinha descansado bem. Deus é a nossa porção. É Ele que está connosco. É o Deus que está connosco em todos os momentos. Ele é a nossa verdadeira riqueza, porque a nossa verdadeira riqueza não está nas coisas passageiras. Ele continua dizendo no 25: a bondade é infinita. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. A bondade de Deus transcende circunstâncias, oferece consolo e esperança às nossas vidas, mesmo que tudo se derrumbe. Ela não é condicional à nossa fidelidade. Ela não é condicional às coisas à nossa volta. Ela é constante. Imagina-se no meio de uma tempestade, tumultuada, escura, trovões de tudo o que é lugar. A bondade de Deus é como um farol que nos guia no meio das dificuldades. Ela corta a escuridão, ela guia-nos em segurança. Nos momentos de aflição basta olhar: Deus, Tu és bom, sempre bom. E nós experimentamos isso na nossa vida, com certeza. E Deus não é bom ontem, não foi bom ontem, e não vai ser bom no futuro. Deus é sempre bom. Ele é bom o tempo todo. Sempre é bom. Essa declaração de Deus, Tu és bom o tempo todo, não é apenas uma frase, é uma realidade. Ok? No momento difícil da sua vida, olhe para o Senhor e diga: Senhor, Tu és bom. Porque essa é a tua característica. Tu és bom em todo o tempo. Podemos confiar nele, porque Ele nos vai sustentar, acalmar os nossos medos e renovar as nossas esperanças.
O profeta Jeremias estava numa situação difícil. Há quem o chame o profeta chorão. Mas eu acho que nenhum de nós passou nem um pouquinho daquilo que ele passou. Ele termina dizendo que o Senhor é a sua salvação e socorro. Ele diz: bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Lamentações 3:26. A verdadeira esperança é encontrada no Senhor, meus queridos. E era isso que eu queria. Se vocês não... Eu já falei tantas coisas. Se vocês não guardarem, e com certeza será difícil, muito do que eu falei, guardem estas palavras. A verdadeira esperança é encontrada no Senhor. Não é encontrada em mais ninguém. Não é encontrada em lugar outro que não seja no Senhor. Não importa quão sombrio seja a nossa situação, o nosso cenário. Não importa qual tenha sido a notícia que tenha devastado, se calhar, o seu presente. Não importa como esteja a sua circunstância neste momento. Eu quero reafirmar que a nossa esperança é o Senhor e dele vem o socorro e a salvação. Ele é o nosso libertador, ele é o autor da nossa salvação. É nele que nós encontramos a esperança que transcende todas as coisas. O Senhor é o nosso refúgio em tempos de necessidades. É lá que nós encontramos a segurança para o nosso coração. Mesmo quando nós não encontramos outra coisa e nós vamos ao Senhor, lá nós encontramos a paz que precisamos, a segurança de que Ele está connosco. Por isso a salvação vem do Senhor. É nele que nós encontramos tudo o que nós precisamos, porque Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor não só da nossa salvação, mas da nossa redenção. Ele nos remiu, nos comprou para sermos seus. Nós somos seus filhos. E se nós somos seus filhos, nós podemos estar seguros nos seus braços. Por isso esta esperança que nós encontramos, que vem do Senhor, transcende qualquer adversidade. Podemos olhar para o Senhor no meio da doença. Podemos olhar para o Senhor no meio da dificuldade económica. Podemos olhar para o Senhor no meio do desemprego, do problema no casamento, do problema com os filhos, com a esposa, com o marido. Sempre que eu tenho na minha própria experiência de vida passado por dificuldades, na minha relação com as minhas filhas ou com a minha esposa, eu tenho olhado para o Senhor. E é lá que eu tenho encontrado esperança. É nele que eu tenho encontrado a satisfação. É nele que eu tenho encontrado a certeza de que Ele está comigo e de que Ele irá operar. Não precisamos de viver com medo. Então essa esperança e esse socorro e essa salvação capacita-nos a perseverar, a confiar no Senhor a cada dia e sabendo que nem um só cabelo, e a mim já me faltam muitos, cairá da nossa cabeça sem que Ele permita. Por isso não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Não há nada que nos possa afastar do nosso Salvador. E, juntamente com a sua bondade, o seu socorro e a sua salvação, nós precisamos olhar para Ele e perceber, no meio de todas as dificuldades, como dizia Paulo aos Romanos, podemos confiar, pois a sua bondade é cada dia sobre nós e Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O Senhor tem uma história a escrever na sua vida. O Senhor ainda não terminou a história nas nossas vidas e Ele quer continuar a escrever. Então, o exemplo de Jeremias para mim é encorajador. Ok, ele olhava para o mundo à sua volta e dizia: isto está um caos. Senhor, Tu permitiste que nós estejamos moídos, destruídos, sem pátria. Eles eram uma pátria, não tinham pátria na altura. Jerusalém destruída, tudo desfeito. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E Tu és a nossa esperança. Porque Tu és bom, porque Tu és fiel, porque a Tua misericórdia se renova cada dia, porque Tu és a minha porção e a minha herança, e porque de Ti vem a salvação. Tudo isto firme no amor constante de Deus para com as nossas vidas. Bondade e misericórdia de Deus consola-nos e dá-nos esperança. Enquanto o socorro vem do Senhor
e assim capacita-nos a olhar para o futuro com confiança, porque nós não confiamos em homens, nós confiamos no nosso Deus, que a cada dia está de braços abertos, à espera que nós nos cheguemos a Ele, para nos perdoar, para nos levantar, para nos capacitar para viver um novo dia, com esta esperança que nos empurra para a frente, que nos impulsiona a viver os seus propósitos. Por isso, termino com as palavras do apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se, pois, na esperança, sede pacientes na tribulação e, acima de tudo, perseverai na oração. Amém? Alegrem-se na esperança que temos nele. Não vivam com medo, desconfiados. Sede pacientes quando houver dificuldades, mas sejam perseverantes a cada dia na oração. Há uma máxima nos ginásios, eu gosto de ir ao ginásio, agora tenho ido menos, mas gosto de ir, que é no pain, no gain, não é? Ou seja, sem dor não há ganho. E há uma máxima também na vida espiritual. Sem oração não há ganho. Not pray, not gain. Sem oração não há ganho. Por isso, alegremos-nos na esperança, sejamos pacientes na dificuldade e perseverantes na oração. E com certeza o Senhor nos irá sustentar e levar além das nossas próprias forças. E quando nós olharmos para trás, nós vamos dizer: tu fostes fiel como prometeste, Senhor. Como tens sido até agora. E Ele, com certeza, criará marcos na nossa vida que nós vamos poder olhar para trás e dizer: quero olhar para aquilo que dá esperança. Deus abençoe. Oremos. Senhor, nesta tarde eu quero, em primeiro lugar, orar por cada um de nós, Senhor. Tu conheces as nossas vidas. Tu sabes como está o nosso coração e a nossa mente. Senhor, Tu sabes aquilo que nos preocupa, Tu sabes as inseguranças que nós temos, Tu sabes os medos, se calhar, em relação ao futuro que alguns de nós temos. Senhor, podem ser doenças, podem ser situações familiares, relacionais. Senhor, há tempestades, se calhar, a acontecer na vida de alguns aqui nesta tarde. E eu quero orar, Senhor. Orar por cada um de nós, que Tu nos faças olhar para aquilo que nos pode dar esperança. Senhor, que nós possamos olhar para Ti e encontrar tudo aquilo que Tu és. Um Deus bom, um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus que é a nossa porção e a nossa herança, um Deus que nos socorre e nos salva, Senhor. Senhor, cada um de nós, tal e qual está, que possa olhar para Ti e possa encontrar a esperança que precisa neste dia, Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos olhos que conseguem ver para além do natural, ver para além das circunstâncias à nossa volta, mas ver um Deus alto, poderoso, um Deus que ultrapassa tudo e todos, Senhor. Um Deus que é o nosso Deus, que apesar de ser tão grande, tão poderoso, é um Deus que se faz perto de nós e que cada dia está de braços abertos para nos receber, para nos renovar, para nos estender misericórdia e graça e para nos fortalecer para viver a jornada de cada dia, Senhor. Por isso, abençoa a Tua Igreja, abençoa as nossas vidas e que nós saibamos a cada dia que a nossa esperança vem do Senhor. Abençoa esta Igreja, Senhor. Continua a usá-la para a glória do Teu nome. Abençoa a liderança, abençoa cada membro, Senhor, e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, Senhor, mas que ela avance e que o reino de Deus avance em direção à porta do inferno para resgatar a muitos. Guarda de todo o mal, guarda as nossas vidas, as nossas famílias e abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Obrigado.